bom dia. Estou gostando do meu tempo com vocês. Mas olha, eu fico triste, muito triste. Por que eu estou triste? Eu já aprendi a coisa sobre esse assunto. Olha, embora ele é muito inteligente, ele está soltando a palavra errada. Não, ainda está errada. Não, é modular. Modular. Ok, bom. Não, desculpe, eu estou sendo um pouco... A minha esposa diz para mim, Simon, para de brincar com pessoas. Isso é um pouco mais sério, por favor, por favor. Eles não acham que você é engraçado. Eles acham que você é doido. Então, mas por favor, não fala com minha esposa que eu brinquei um pouquinho com vocês, porque eu vou sofrer. Ok. Bom. Como interpretar Apocalipse? Eu não gostava de ler Apocalipse no início da minha vida cristã. Como eu já disse, eu criei no Senhor quando eu tinha 19 anos. Eu vim de uma família totalmente descrente, uma família materialista, uma família que não tinha nenhum interesse em nenhuma religião. Quando eu começava a ler a Bíblia, pessoalmente, quando eu cheguei ao Apocalipse, eu pensei, que coisa, esse livro é muito difícil. Quem pode entender este livro? Eu me lembro tentando pular Apocalipse quando eu cheguei a ler Apocalipse. Não vou ler não. Vou começar em Gênesis, então. Eu sempre pulei Apocalipse. Por que eu não gostava de ler Apocalipse? Porque, primeiramente, eu achei muito difícil interpretá-lo. Segundamente, quando eu tentei interpretar as cenas diferentes de Apocalipse, eu achei as cenas de Apocalipse. Você sabe, tem várias cenas diferentes de Apocalipse, ok? João muitas vezes diz que eu vi, ou eu ouviu, ou eu vi e ouviu, ok? Começando cenas diferentes. Quando eu estava lendo estas cenas diferentes, eu achei que eles eram ligados mais com quase uma dimensão de fantasia. Eu não podia me identificar com as imagens, o simbolismo. E outro problema, quando eu estava lendo Apocalipse, eu estava pensando que eu tive que interpretar cada detalhe, cada símbolo de cada cena. Então, fiquei confuso, resolvi não mais ler. Tem dois tipos de pessoas, na minha opinião. Tem um cristão como eu, que não gosta de ler Apocalipse, porque não entende. Okay? Isso é um grupo maior. Tem muitas pessoas neste grupo, como eu. Tem outro grupo pequeno, menor, mas eles são tão empolgados em Apocalipse. Eles interpretam cada acontecimento no mundo como se fosse Deus está cumprindo o Apocalipse. Por exemplo, aquela meia. Alguém me mostrou, olha, agora todos os livros têm meia.
Mas não fala isso, fala que tem no corpo meio, não no livro. Mas pessoas ficam tão empolgadas, só falam de Apocalipse. Gostam de analisar Apocalipse, gostam de perguntar, você é pré-milenialista, amilenialista, pós-milenialista ou ultramilenialista? Eu não entendo estes termos. Quando pessoas dizem, Simon, fazendo este estudo, sempre tem alguém, Simon, você é pré-milenialista? Não sei. Define, por favor, para mim, o que é isto. Então você deve ser amilenialista. Ok, você decide o que eu sei, porque eu não sei o que eu sou. Então você resolve isto. Olha, a gente não precisa pensar nestas coisas. Eu não acho que ajuda a gente estes termos, pessoalmente. Ok? Porque o que a pessoa está querendo fazer é nos colocar num sistema de pensamento. Ok? Em vez simplesmente de ler Apocalipse. Ok. Como interpretar Apocalipse? Eu vou ser muito corajoso, vou ter muita coragem, ok? Quem sabe ter certeza como interpretar Apocalipse? Ok. Quando nós estamos lendo um livro da Bíblia, nós sempre temos de entender o propósito principal antes de começar a entender os detalhes, ok? Se nós entendemos o propósito principal de um livro bíblico, isso vai nos ajudar no processo de interpretar cada parte, ok? Por exemplo, você está na estrada, ok? Você quer ir a Uberlândia. Você não sabe, eu não sei a direção, eu preciso de um mapa, ok? Um mapa. A gente não começa a estudar os próximos 10 quilômetros da viagem se a gente não entende, primeiramente, qual é o alvo, onde você vai chegar, verdade? Quando você já viu a viagem inteira, ok, agora eu posso estudar qual é a próxima cidade, qual é o número da estrada. Okay? Quando eu tenho de virar à esquerda, está entendendo? Então, primeiramente, a gente tem de entender onde a gente quer chegar, o destino. Depois, a gente pode olhar os detalhes. Ok? Mesma coisa quando a gente está lendo a Bíblia. Ok? Então, pergunta. Qual é o propósito principal de Apocalipse? Vamos lá. Apocalipse. Um benefício de Apocalipse é fácil achar. A única coisa sobre Apocalipse é fácil achar. Ok. No fim da Bíblia. Ok. Ok. Versículo 11. Versículo 11. Vamos pegar o contexto. Versículo 9 de capítulo 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino. Interessante aquela palavra, no reino. E na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que disse: escreva num livro que você vê.
Lembra, eu disse que sempre João dizendo, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmena, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, parece que o propósito principal do livro é para João fazer isto. E ele está querendo mandar este livro para estas 7 igrejas de Ásia. Agora, estas cidades fazem parte de Turquia, todos deles, na República de Turquia hoje, ok? Eles fizeram parte de uma província diferente, chamado de Roma, chamado Ásia. Não Ásia, o continente. O nome da província que o Império Romano criou no primeiro século, chamado Ásia. Okay? Mas agora, como eu disse, faz parte do país chamado Turquia. E a ilha de Patmos também é bem pertinho de Turquia, onde João estava cativo, onde ele foi preso por causa da sua fé em Jesus. Ok, então isso é o propósito. O propósito é que João queria mostrar a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para compartilhar com João, para que ele pudesse passar para estas 7 igrejas. E qual foi o problema? Por quê? Por que Deus escolheu estas 7 igrejas? Por que João foi mandado escrever estas 7 igrejas? Por que não a igreja em Troas? Por que a igreja não em Filipos? Etc, etc. Por quê? Eu não sei exatamente por quê, converso. Mas eu sei que quando a gente lê capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor, por meio de João, tinha uma mensagem especial para cada igreja. Você lembra? Capítulo 2, ele falou alguma coisa à igreja em Éfeso, baseado na situação daquela igreja, a espiritualidade daquela igreja, ou os desafios que aquela igreja estava enfrentando. Fez a mesma coisa com Esmena, etc, etc, etc. Então, cada igreja tinha desafios diferentes, problemas diferentes. Alguns tinham problemas dentro da igreja. Talvez a atitude deles para com o Senhor. Talvez doutrina difícil. Ok? Talvez pecado dentro da igreja. Outras igrejas foram saudáveis, mas tinham problemas fora. Por exemplo, Esmirna, perseguição, muito perseguição. Filadélfia, uma igreja fiel, mas sentindo fraco. Muitos problemas, muitas dificuldades ao lado de fora, oprimindo os irmãos de Filadélfia. Ok? Ok. Alguns estudiosos pensam que, de verdade, o propósito principal de Apocalipse é capítulos 2 e 3, quando
o Senhor descreve a condição e os desafios da cada igreja de Ásia, estas 7 igrejas. E o restante de Apocalipse, de capítulo 4 adiante, até capítulo 22. 22? Sim. 22. Sim, 22. É para auxiliar as 7 igrejas viver o que o Senhor queria, de obedecer à exortação do Senhor que Ele deu para cada um deles individualmente. Ou seja, o que o Senhor revela de capítulo 4 até versículos 22 e as cenas diferentes é ligado com ajudar as 7 igrejas faz o que o Senhor queria. Agora, vocês vão trabalhar um pouquinho. Eu vou dar a você, porque eu só tenho 45 minutos, eu gosto de falar, ok? Eu gosto de prolongar meu monólogo. Então, a gente termina 10 horas, 10 horas, ok. Eu vou ser generoso com você. Você tem 3 minutos para ler capítulos 2 e 3 de Apocalipse, mas lê rapidinho, não sei a palavra, não lê os detalhes. Qual é a palavra que você usa quando você faz uma leitura rápida? Superficial. Tem uma, sim, é superficial, mas a leitura rápida. Ok, leitura rápida. Eu tenho esta pergunta. A pergunta é o seguinte: quais 2 exortações são repetidas para cada igreja das 7 igrejas? Mesma exortação, 2, aparece em todas as 7 cartas das 7 igrejas. Eu quero que você descubra quais são estas 2 exortações, ou desafios. Talvez a palavra mais fácil, desafios. Ok, você tem 3 minutos para fazer isto e conversar. Você não vai ter muito tempo. Então vai rápido. Lê. Capítulos 2 e 3. 3 minutos, rapidinho.
Ok. Eu sei que vocês são uma igreja inteligente, então isso foi fácil, né? Foi fácil, né? Ok, alguém achou? Eu sei, 3 minutos é muito pouco tempo. Concordo. Tem aqui. Ok, tem Márcio. Boa memória, né? O conhecimento que Deus tem, repete, né? Conheço as suas obras, conheço. Sim. E quem tem ouvido tem que escutar, né? Ok. Sua primeira, olha, sim, aquele que tem ouvidos, ouça. Uma exortação, um desafio. Sim. O que o Espírito diz às igrejas. Então, todo mundo tinha de ouvir o que o Espírito diz às outras igrejas, porque todas as 7 igrejas receberam Apocalipse inteira. Então, a igreja de Éfeso recebeu também a carta que foi escrita em Esmirna. Ok? Então, primeiramente, ouve o que não eu somente digo a Éfeso, a sua igreja, mas também quero que você ouve o que eu digo à igreja em Esmirna. Ok? Primeiro, exortação. Mas qual é a exortação principal que é ligado com este primeiro que Márcio mencionou? Não, mas conhece as suas obras não é uma exortação, é uma descrição. Exortação é alguma coisa que eu tenho de fazer. Não, mas isso não é uma exortação. Isso é uma descrição. Concorda? Simplesmente dizendo eu conheço as suas obras não é um desafio. É simplesmente o Senhor dizendo eu conheço você. Não é um desafio, não. A não ser que você acha que é. Você acha que é? Podemos debater. Ok. Sim, mas não é uma exortação. É uma descrição. Ok? Mas aquele que tem ouvidos, ouça, é um desafio. Coisa que eu tenho de fazer. Então, concordo. Ok, segunda. Nós já estamos aplicando, entendeu? Essa informação. Ih, rapaz, difícil este rapaz. Ok. Desculpe, eles não estão permitindo você falar. Eu não estou ficando com medo de falar. Pode falar. Posso estar errada, mas cada um aqui menciona sobre algo que Deus tinha contra. Não sei se pode dizer que era ídolos. Ele fala sobre a carta de Pérgamo, pessoas que se apegam a ensinos de Balaão. Na carta de Tiatira, Jezabel. Ele sempre dá exemplo de algo que eles estavam se apegando a ensinos e a coisas erradas. Sim, ok. Muito bom. A Sardes menciona aqui, a de Laodiceia fala que é rico. Sim. Riquezas. Muitas igrejas foram chamadas de verdade de arrepender, que é uma exortação. Mas, concordo em parte, mas a igreja de Esmirna e Filadélfia não foram chamados para mudar algumas coisas erradas. Mas entendi. Parabéns, você achou? Sim. Eu concordei, mas a observação foi da minha mãe. Ela falou assim, olha, todas têm estas coisas, diz o Senhor. Então, antes, todas as cartas estão dizendo, essas coisas diz o Senhor. A palavra foi entregue tinha aos anjos que foi entregue, mas estava a mensagem.
Estas são as palavras de Deus, estas coisas diz o Senhor, para todas elas tem. Eu sou com você muito. Como foi ruim com Márcio, Vai você ser é também. ruim com você. Mas isso é uma descrição. Descrição também. Não é uma exortação. É verdade. So, estou sendo muito ruim, hein? Você não acha, Tiago? Eu estou sendo ruim hoje. Ok. Tiago está concordando comigo. Ok. Alguém outra? A questão dele falar ao que vencer, não pode estar nos exortando a vencer. Oh, exatamente. Parabéns, em 3 minutos. Que cérebro. Que cérebro. Ok, vamos provar isto. Ok. Dá um bombom? Você pode comprar? Elias vai comprar uma caixa de bombons, ok? Espera. Ok. Vamos lá, capítulo 2, versículo 7. A carta à igreja de Éfeso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito. Ok? Então está chamando pessoas de vencer, desafiando pessoas. Ok? Carta à igreja de Esmirna, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum, o vencedor de modo algum, sofrerá a segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo, capítulo 17, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Que está chamando para vencer. Carta à igreja de Tiatira, versículo 26. Versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, autoridade sobre as nações. E versículo 29, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Sardes, versículo 5 de capítulo 3. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Filadélfia, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E versículo 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finalmente, carta à igreja de Laodiceia. Ao vencedor, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Versículo 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, 7 vezes nós ouvimos o Senhor dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eles tinham de ouvir? A necessidade de vencer. Condicional. Sempre condicional. Eu vou dar isso para o vencedor. Eu vou dar outra para o vencedor. Condicional, em vencer. Então, uma chamada para vencer. O que o Espírito está dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ele está dizendo, vence, 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 vence. 7 vezes, vence. O Senhor não está dizendo, sai da igreja.
O Senhor está dizendo, vence nas suas circunstâncias dentro de cada igreja local. Se é perseguição, ao lado de fora, vence. Se é uma atitude não colocando Jesus como Senhor, vence, muda. Se tem problemas de doutrina, vence. Se tem problemas de imoralidade e pecado dentro, vence. Mesma exortação, mesmo chamado, mesmo que as circunstâncias e os problemas e dificuldades foram diferentes em cada igreja. Então, o Espírito está dizendo às igrejas, vence, porque vale a pena vencer, porque o Senhor vai recompensar com uma coisa especial, pessoal. Cada um, em cada igreja que vence, apesar das dificuldades dentro, apesar das dificuldades fora. Ok? Por que o Senhor diz vence? Porque a nossa tendência natural é desistir quando enfrentam problemas. Ok? O Senhor sabe disso. E por que Ele tem o direito de dizer vencer? Porque Ele venceu. Nós vamos ver mais disso nas cenas, falando do vencimento de Cordeiro, que representa o Senhor Jesus, e as cânticos da vitória dele. Então, Ele que venceu, o Cordeiro, está chamando o seu povo pessoalmente, mesmo se os outros irmãos na sua igreja não estão vencendo, você é chamado a vencer pessoalmente na sua igreja, ok? Então, eu vou sugerir que isto é o grande propósito de Apocalipse, para dar esta mensagem de vencer, encorajando o povo de Deus de vencer. Não importa as suas circunstâncias. Ok? Ok. Então, se isso é o propósito principal, um estímulo de vencer, porque temos todas as cenas de capítulo 4 até capítulo 22. Porque as cenas diferentes têm o propósito de dar motivo, apesar que algumas cenas são escuras, desagradáveis. As cenas, juntando todas as cenas diferentes, dá motivo para as pessoas nas 7 igrejas de vencer nas suas situações individuais, diferentes, ok? Então, por isso a gente diz que as cenas de capítulo 4 a 22 estão lá para auxiliar, estimular, provocar uma atitude de vencer. Ok? Ok. Qual foi, você tem 1 minuto, isso é uma pergunta muito mais fácil, muito mais fácil. Qual foi a primeira coisa que João viu quando ele foi chamado para cima? Lembra? Foi uma porta no céu, lembra? Capítulo 4.
e ele ouviu um voz, suba para cá. Lembra? Quando ele subiu pelo Espírito, qual foi a primeira coisa que ele viu? 1 minuto. Você vai achar em capítulo 4 de Apocalipse. Ok. Estou Obrigado. Ok. Qual foi a primeira coisa que João viu? Um trono. O trono. Isto mesmo. Exatamente. Um trono no céu. Agora você tem 30 segundos, ok? Para ler, para contar quantas vezes a palavra trono aparece no livro de Apocalipse. Ok, 30 segundos. Pode começar. Pode começar, ok. Ok. Eu sou muito ruim, eu sei isto. Ok. Alguém gostaria de chutar quantas vezes a gente encontra a palavra trono em Apocalipse? Desculpe, Janaína, você disse? 5 vezes. 2. Mais do que 2. 5 vezes. 5. Mais. Tem o trono do Senhor e tem 4 animais, cada um mora num trono. Não ouvi. Tem o trono do Senhor Jesus e tem 4 animais, cada um mora num trono. É verdade. Esses animais não param um só minuto falando, Senhor, Tu és santo, Tu fez, Tu é de fazer, Sim. Tu vai fazer. Sim. Verdade. É verdade. Mas quantas vezes a palavra trono aparece? É verdade o que o Senhor disse. Mas 7 mais. 7. 2 casas. Mais. Mais. Momentinho, a pessoa que acerta, eu estou vendo que Elias está indicando, ele quer comprar uma outra caixa de bombons para você também. Você não ganha caixa de bombons. Eu vou dizer, 50, pessoa? Quem disse 50? De fato é 44. Mas mais ou menos 50, verdade, mais ou menos 50. 44 vezes. Porque tem uma referência ao trono de diabo também, do dragão. Ok? Mas nós estamos pensando no trono onde
alguém estava sentado. Eu gosto da língua. Alguém estava sentado. Quem pode descrever este alguém que está sentado no trono? Segunda coisa que ele viu o trono primeiramente, então a segunda coisa que ele viu foi alguém que estava enchendo aquele trono. Por quê? Então, interessante. Você lembra da nossa primeira oficina? Eu disse que quando uma palavra é repetida várias vezes, isso indica o foco do autor. Indica que o autor quer chamar atenção a alguma coisa. Lembra aquela primeira oficina? Então, se a palavra trono, o trono de Deus, está repetido 44 vezes, o que isso indica na sua mente? O que o trono representa? Levando em conta que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, podemos alegorizar. Governo, sim. Sim. Reino, de fato, no capítulo 1, João fala do reino, no reino de Jesus, sim? Soberania, sim, mais. Autoridade, poder, ok. Majestade. De fato, o trono, a pessoa que está centrada no trono, tem a primeira e a última palavra. Ele tem poder absoluto. O que ele fala vai acontecer. Por isso, como Deus está descrito em Apocalipse. Tem várias descrições, mas tem interessante. Sim, o Alfa e Ômega, primeiro e último. Você sabe, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E Ômega é a última palavra do alfabeto grego. Ele vai ter a primeira palavra, ele vai ter a última palavra. Ele é o primeiro, ele é o último. Então, se a gente encontra o trono mais ou menos quase 50 vezes no livro de Apocalipse, Jesus Cristo está querendo dizer para o seu servo João, para ele transmitir para 7 igrejas, que apesar de tudo que está acontecendo, Deus é soberano. Deus está sentado no trono e a sua palavra é a última palavra. Então, quando a gente está lendo as cenas, alguns são muito escuros, provocam medo na gente, não é? Algumas coisas que vão acontecer. Mas, durante estas cenas, Deus mantém a sua posição, sentado no trono. E todo o céu está adorando o Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Mas quem também nas cenas de Apocalipse está sentado com aquele que está sentado no trono? Quem outra? O Cordeiro, representando o nosso Senhor Jesus.
E ele é adorado exatamente na mesma forma que aquele que está sentado no trono, porque ele senta com ele no trono. E você notou as adorações dos seres viventes, os 4 seres viventes e os 24 anciões, quando eles adoram o Alfa e Ômega, eles usam a mesma linguagem de adoração ao Cordeiro, que é digno de pegar aquele livro que está na mão daquele sentado no trono. Ele vai tirar todas as selas. E cada vez ele tira uma sela, alguma coisa acontece na terra. Ligado com o quê? Ligado com as coisas que vão acontecer. Vamos para capítulo 4 de novo. Versículo 1. Depois destas coisas, ou seja, depois das cartas às 7 igrejas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, ele foi tomado pelo Espírito e viu um trono no céu, etc. Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, depois daquele momento que ele ouviu as coisas sobre as 7 igrejas, até o fim, até uma das últimas cenas, a Nova Jerusalém descendo, ok, para a terra. E nós vamos entrar em eternidade, ok. Então, a lição, a gente tem de quase terminar. Nós estamos seguindo aquele relógio ou meu relógio? Chefe. E que coisa, eu tenho de parar então. Porque já passou 10 horas. Mas pode terminar. Ok. Então, a mensagem principal, então, de capítulo 4 a 22, é que Deus será vitorioso sobre o dragão, em capítulo 12. Ele vai vencer o dragão. Deus será, como cordeiro, vitorioso sobre os poderes políticos. Capítulo 13, a besta saindo do mar, lembra? Horroroso, com 7 cabeças e coroas. E aquele profeta falso ligado com a besta que saiu do mar. Deus vai ser vitorioso sobre o poder político. Deus vai ser vitorioso sobre aquela mulher de capítulo 17, a grande prostituta, que seduziu o mundo em qualquer sedução, incluindo a sedução religiosa e outras seduções. Ela representa estas coisas. Deus vai ser vitorioso sobre poder satânico, poder político, poder religioso, poder de sedução. Isso é a lição de Apocalipse. Por isso, meu povo vence. A igreja de Éfeso, porque abandonou o seu primeiro amor, vence, levando em conta tudo que você agora está vendo nestas cenas. Igreja de Esmirna, vocês vão ser perseguidos muito, alguns de vocês vão morrer. Vence nesta perseguição, porque, olha, as cenas, eu estou entronizado, como se fosse Deus está tirando uma cortina
e mostrando uma outra realidade. Não a realidade do Jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo. Não a realidade de os jornais na televisão. Não. A realidade de Deus. Como Deus está vendo o mundo. Deus está tirando esta cortina e nos mostrando nestas cenas o perspectivo dele. Por quê? Para que nós possamos vencer. Ok. Gostaria de falar mais sobre como interpretar. Talvez eu vou continuar com o Apocalipse depois. Porque eu acho que vale a pena. Vamos parar aqui.